né? E essas cartas são de uma importância imensa. Mais de 40% do Novo Testamento é composto dessas cartas. Tem ajudado muito a compreender os ensinos de Jesus e a nos fortalecermos do bem. Em agradecimento, assim oramos, né? Essa dedicação de Paulo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Eu vou mudando aqui, viu, Renato? Aí você... Tá bom, vamos ler de novo aqui. Já pus para gravar, não esqueci não, tá? Você já Pus ligou para gravar, não esqueci não, hoje vai gravar. Legal. Tá bom. Muito bem, gente. Vamos retomar esse Não Te Perturbes, que a gente leu o ano passado, mas eu acredito que ninguém lembre do que se trata. Então, vamos fazer de novo e depois a gente vai no miudinho. Pode ser? Então, vamos lá. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Aí nessa carta para os Romanos 7:10. É uma colocação até interessante que a gente vai destrinchar embaixo. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a ferir-lhe desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes deles que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoado e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará, talvez, impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta. Desculpa, eu não vi a última linha, perdão. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se afigura em favor e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Emmanuel, sim. Desculpa, gente, é que às vezes quando entra o texto na tela, aparece uma coisa para dizer que se eu quero fixar ou não, aí sobe uma palavra. Eu tenho que ficar esperando aquilo sumir, mas vou colocar o mouse em outro lugar aqui. Bom,
acho que basicamente o texto, a gente vai falar no miudinho agora, mas basicamente no texto a gente consegue compreender o que Paulo quis dizer aqui, né? Muitas das coisas que imaginamos serem para a vida, né, era para a morte, mas a morte daquilo que a gente precisa reformar em cada um de nós. E ele vai mostrando aqui em cada um dos trechos que a necessidade que temos de enfrentar as situações que se apresentam, e elas sempre se apresentam, e utilizar aquilo que a gente tiver de melhor, nossa inteligência, conhecimento, compreensão, né? Todos os recursos que temos como espíritos imortais para tirar dessas experiências mais difíceis algo que nos eleve. É fácil falar, obviamente, né? Fazer já é um pouco mais complicado. Mas, né, nós ainda aqui, com a graça de Deus, temos contato com essa doutrina consoladora, acho que o termo mais coerente nesse momento para esse tipo de aprendizado é isso, nos explica que só conseguiremos nos resolver enquanto espíritos em evolução a partir do momento que assumamos a capacidade que temos de enfrentar problemas. Mas eu vejo assim. Mas vamos agora no texto aqui do Emmanuel, né? Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, óbvio, né? Você imagina o coitado do grão de trigo. Você falou alguma coisa, Antônio? Ah, que você está desligado o teu microfone. Continua. Desliguei para evitar a ressonância, né? Uhum. Não falei nada, não. Me deu a impressão que você estava falando alguma coisa, por isso que eu perguntei. Não, que agora me fez uma pergunta aqui. Não, tá bom. Mas Tá se certo. quiser deixar aberto, para mim, pelo menos, não está dando. Não Está está dando dando, algum não tá tipo dando de tempo, não, ressonância. né? Não, Então, tá bom. se alguém tiver, avisa que a gente diminui. Porque esse programa tem supressor de ruído, né? Isso. Então, Ele melhor. trabalha bem, pelo menos aqui, para mim não reverbera, não. Mas, enfim. Mas voltando, né? Essa colocação dele aqui, né? Sobre o grão de trigo, logicamente que ele vai olhar o moinho como um grande problema. Que ele vai ser literalmente esmagado e vai virar farinha. Aquilo que a gente vai usar para fazer o pão. Mas o que o Mano está querendo dizer aqui? Se a gente perguntar a opinião do grão de trigo, vai ser a pior possível em relação ao moinho. Mas essa transmutação dele de grão de trigo em farinha é o que nós necessitamos para a nossa alimentação, porque é de lá que vai sair o pão. Ou seja, o grão de trigo é transformado em algo que é melhor do que ele sozinho, e que além de ser melhor do que o próprio trigo, participa, como ele coloca aqui, né, a glória do pão na subsistência do mundo. É um sofrimento? Claro que a gente está supondo, né? São palavras. O sofrimento do grão de Gêmeos, ele para de gravar. Eu acho que o infeliz fez isso. Que coisa! Eu parei porque tem pessoas que ficam reclamando que recebem muitas gravações, né? Eu recebo várias durante a semana. Paciência, eu vou fazer. Mas, enfim. Gente, tudo bem a respeito do grão de trigo? Acho que não tem muito o que falar aqui, né? Claro que ele tem não vai só um gostar. comentário, né? Claro. Uma das informações que a Espiritual dá para a gente é que todos nós, a grande maioria de nós, antes de reencarnar, montam um plano reencarnatório. Tá? Ele até parece um absurdo, mas a gente monta um plano de passar pelo moinho. Por quê? Qual é o princípio que Jesus vai ensinar para a gente? Um resuminho bem tranquilo: amar e servir. Então, o nosso grande objetivo é aprender a amar sem esperar nada em troca e ser útil para a humanidade. Então, é lógico que a gente não tem ainda uma estrutura espiritual para fazer trabalhos a nível de missão.
Mas dentro da nossa família, se a gente aprender a amar e servir, já é um avanço enorme. Aqueles que convivem com a gente no centro espírita, no nosso trabalho, na nossa família, no trânsito, no supermercado. Às vezes você vai ser criticado, e você saber lidar com isso, né? Saber que a sua posição aqui na Terra, principalmente quem está buscando seguir o guia e modelo que é Jesus, a gente vai aprender a passar por essa trituração, vamos chamar assim, né? E, por exemplo, vem uma doença, como que você encara a doença? Você pode encará-la revoltado, ou pode perguntar, Senhor, o que é para aprender com isso? Né? Muitas das vezes é para ter um pouco mais de paciência, aprender a ter mais confiança em Deus, né? Perder o medo da morte, a morte física, né? Porque a morte não existe, na realidade a gente sabe disso. A gente sabe e não sabe, né? É, É isso que é na interessante. hora, Na hora, né? na hora, E a gente então. precisa passar para saber se a gente realmente aprendeu. Agora, é muito importante ter consciência disso. Nós escolhemos as nossas provas. Nós não te perturbes. Por isso que, quando você falou isso, vem bem o que está se falando aqui. Aquilo que a gente já aprendeu, não precisa passar de novo. Então, quando você programa algo, que a gente sabe que não é o determinismo em si, né? Você pode programar uma prova muito difícil, mas você consegue levar a vida, você até atenua aqui. A gente sabe que isso é real também. Mas, por quê? Porque a dificuldade é que faz a gente melhorar, de todas as formas. Descobrir recursos que a gente nem imagina que tem para resolver problemas. É assim que funciona. Então não E adianta outra nada falar, coisa, não, eu quero vir a passeio, que ele falava o Fala Bela, né? Que ele veio a passeio, que ele brinca. Não, a gente vem para aprender. Infelizmente ou felizmente, o aprendizado ele é mais concreto, pelo menos como eu vejo, em situações de a minha dificuldade. conexão está ruim. Você está travando, viu, Antônio? Eu sei. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que eu estou com. Qualquer coisa, tira o vídeo, tira a imagem que você ganha a banda, né? Não, o problema está. Eu acho que resolve. Acho que agora vai melhorar. Então, Não. Mas enfim. melhorou agora, né? Agora tá mais constante. O, agora, é uma coisa que a gente precisa levar em conta na vida também, na minha visão. Quando você está aprendendo algo novo, não tem como não errar. Sem dúvida, Nesse nível evolutivo que nós estamos sem vivendo. dúvida. E nós temos muita dificuldade em lidar com erro. O Chico brincava muito, né? Eu lembro disso assim, a gente cai mesmo, né? Mas levanta, dá a volta por cima. É um título de um samba, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente. É isso Porque mesmo. se a gente não fizer isso, mas nós estamos aprendendo coisa nova. O Espiritismo traz muita novidade. Né? Por exemplo, filho, né? Ele tem um livre-arbítrio dele, tem as escolhas dele. Não adianta que você querer que ele haja conforme você está imaginando. O princípio da liberdade ele é fundamental nesse estágio. Como é que você vai aprender? Né? O Espiritismo traz muita informação interessante, ou seja, o livre-arbítrio é uma conquista do espírito. Não é Deus que deu o livre-arbítrio para a gente. É uma conquista do espírito ao longo de muitas e muitas encarnações. À medida que a gente vai crescendo em consciência, o livre-arbítrio vai se expandindo. Você vai educando o seu livre-arbítrio, na realidade. Né? Com Eu as achei muito, experiências. eu achei muito interessante a explicação que eu ouvi uma vez, é o seguinte, por exemplo, um formigueiro ele é regido diretamente pelas leis divinas. Porque o formigueiro aqui no Brasil é igual o formigueiro na África, é igual o formigueiro da Amazonas, é igual o que está no Sul. Não tem diferença, porque a ele é levado às leis divinas.
À medida que a lei divina ela atua na sua vida ainda, mas ela começa a ficar mais limitada. Você vai ganhando o direito de fazer escolha, Exato. para que você um dia possa também estar criando leis, criando planetas, criando universo. Você precisa compreender esses mecanismos, né? Através do livre-arbítrio. Então, é algo muito, muito interessante. E tem muita gente que não quer errar. Os perfeccionistas sofrem muito. Sem dúvida. Sofrem muito, né? E a gente precisa também aprender o dom de se perdoar também, né? Porque o auto-perdão vai nascer do próprio erro, compreensão do próprio erro, que E também não é pedir, fácil. e ter a humildade, né, de se colocar como um ser falível e pedir perdão àquele que você tinha. Também. Então, Mas são muitas desafios. É vezes... desafio para burro, né? Não, isso, e muitas vezes são erros silenciosos que as pessoas nem sabem que você cometeu. Esses são realmente os mais difíceis de você enfrentar, né? Então, é complexo, mas Jesus passou por tudo isso e chegou onde chegou, não foi? Ele não foi privilegiado em nada, ele teve os mesmos perrengues que nós tivemos, em épocas em passadas aí, mas teve. Ele venceu tudo isso e está onde está hoje. Então, temos condições de fazer isso também. Podemos demorar muito mais tempo que ele, vai depender de cada um numa dessa, mas é possível melhorarmos. E essas Jesus, lições do mundo... Oi? Jesus já era Cristo há 4,5 bilhões de anos, né? Quando ele Não, começou não a te criar. ouvi, tá? Desculpa. Jesus já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás, quando iniciou Imagina o trabalho. quanto Então, tempo que ele imagina passou os que perrengues. filtro é esse aí? Não dá nem E para imaginar. interessante, o gnosticismo, né? Ele defendia, né? Defendia que Jesus tinha um corpo, não um corpo material, né? O Mustang falava Gênero, isso, né? né? Isso é um erro. Claro, João fala, inclusive, que quem diz isso é do demo, né? É o anticristo. sim, Porque ele teve corpo igual ao nosso, sentiu fome, sentiu tristeza, teve tristeza, enfrentou tudo. Só que ele ensinou para a gente como é que faz para lidar com isso. exatamente. Além do que seria um engodo, né? Se ele tivesse um corpo fluídico, aquilo tudo não faria sentido. Tudo bom, Genivaldo? Porque todos seriam enganados porque ele não teria passado por nada daquilo, né? Então, é importante sempre lembrar isso, né? O corpo fluídico... Então, tem alguns checklists, quando a coisa fica pesada, primeiro, foi você que escolheu passar por isso. Exatamente. Outra, né? Não reclama. Se Bem assim. perdoa, É, segue em frente. Né? vamos embora, né? Muito Tá bom. interessante. Acho que os próximos estão mais ou menos dentro da mesma... aqui é a madeira. Né? Que ele fala. Madeira, pedra. Isso, todas elas Aí está estão... um moço desesperado aqui, viu? Cheio de problema. Essa foto, esse meme não, esqueci o nome agora, é interessante. É um GIF, né? GIF, isso, ela tenta ajudar ele, mas o cara não quer saber. Mas quando você está assim, isso só acontece comigo, meu pai, está tudo errado. Ai, meu Deus. Exatamente. Então, essa frase é ótima. Assim a alma, assim a luta. A luta nossa de cada dia. É a mesma coisa que ele fala de perguntar para o trigo, para a madeira, enfim. É a mesma coisa. Se perguntar para qualquer um hoje, ainda mais do jeito que o planeta está, cheio de coisas que são bons nos bombardeios, Não. quando você perguntar, nossa, dificilmente, porque às vezes tem aquelas pessoas que é melhor nem perguntar, né? Que vai que responde. Então vão sair uma série de coisas que não é, né? Não, a gente, por exemplo, está vivendo hoje a iminência de um conflito bastante sério, né? Sim, sem dúvida. E a movimentação que está havendo no planeta Terra. Só que nossos irmãos de outros mundos já estão de olhinho na gente, né? Qualquer movimento um pouquinho fora do coisa, pode ter certeza que nós vamos ter surpresa interessante. Com certeza. É um sustão. É. Bom, você meu pensamento, né? Isso não também está na doutrina, isso aqui é a minha crença. É. Vamos ver, né? Enfim.
Isso é uma coisa que Quem também... verá. É uma coisa também que é importante isso, né? O que ele está dizendo aqui, basicamente, é quando a gente coloca para fora todo aquele fel, né? Ele até fala de fel depois aí. A gente começa a destilar isso. E o quanto que isso beneficia a gente ou quem está à nossa volta? Porque reclamar é uma coisa que carrega uma, vamos falar, uma energia que acaba sendo deletéria, né? Porque você vai jogar para o outro uma coisa que o outro normalmente não tem condições de resolver, ao mesmo tempo que você acaba se expondo. Então, acho que é importante a gente tentar, pelo menos, quando chegar numa situação dessa, em vez de simplesmente colocarmos aquilo que nos incomoda no ombro do outro, que não pode nos ajudar, buscar a solução dentro da nossa capacidade. Ou, em vez de só reclamar, pedir a ajuda que ela vai chegar, né? Seja através do próprio plano espiritual, seja através de pessoas na carne que teriam condições de nos auxiliar. Essa é uma opinião minha, porque eu acho que reclamar é uma coisa um pouco complicada, porque sempre você vai estar vendo tudo daquele mesmo prisma, daquela mesma situação. É sempre tudo ruim. E não é assim, gente. Tem muita coisa boa acontecendo no planeta. É que o mal faz mais barulho que o bem. Isso é um fato também. Então... Eu acabei te atrapalhando o raciocínio. Não, pode falar, Antônio. Era só isso mesmo. Essa situação, agora está vendo esse senhor e a moça, Uhum. né? Ela tem dois lados. O lado de quem está ouvindo. Que esse é o ponto-chave. Esse é o amar e servir. Esse é o momento de amar e servir. Como que a gente lida com quem está nesse processo? Porque é um processo muito interessante. No livro Pensamento e Vida, tem um capítulo chamado Associação. Não lembro se é o capítulo 9, né? Ou 7, agora não me lembro o capítulo. Chama Associação. O grande problema é que a gente chama de onda superposta, né? Quando você está com um pensamento negativo, você está reclamando, você começa a entrar em sintonia com todos os reclamões do mundo ou do universo. E quanto mais perto, mais ele vai interpor com você. E você começa a atrair. E você entra num processo que é muito difícil sair dele sozinho. A não ser que alguém faça que nem a moça aí. Se você não tiver uma pessoa que ame, esteja querendo servir realmente, sem te dar receita nem nada, já ouvi fazer perguntas, que Jesus, uma coisa que eu acho muito interessante ao estudar o Evangelho, é ver que Jesus fazia perguntas. O que queres que eu faça? Né? Ele contava uma parábola para a pessoa se situar. Né? Então, por exemplo, aquele que ele... quem é meu próximo? Jesus pega e conta uma parábola, a parábola do samaritano. Ele vai trabalhando aquilo. Né? Depois, no livro Boa Nova, essa parábola, inclusive, é ampliada, né? E no The Chosen também, não sei se você viu um pedacinho lá, que ele encontra com um cara que roubou. Está no segundo, eu não me lembro agora, na segunda temporada, no segundo episódio, não lembro. É o tal de Bartolomeu. E Jesus cura a perna dele, porque ele leva um coice do cavalo. Esse diretor do The Chosen, ele foi inspirado, é muito interessante. E no Boa Nova, fala que o samaritano foi inspirado por um anjo. Ele só encontrou ressonância no samaritano. Ele tentou com o sacerdote, ele tentou com o levita, mas só o samaritano teve um coração compassivo. Então, quando a pessoa que está do lado é compassiva, a espiritualidade consegue, através dela, atuar e ajudar. Então, são coisas muito profundas, muito sutis, que a gente vai aprendendo com a doutrina, quando você começa a ver o outro lado. Então, exatamente. Então, quem está em desespero não está precisando de levar bronca. Não, tem que ter alguém que escuta. Sai dessa cama, abre a janela, você tem que sair na rua. Não é isso que ele está precisando. Não é de corpo. Está no buraco. Né? A gente vê isso em reuniões mediúnicas, Antônio. Quando o cara chega lá, você vai falar para ele que não, você tem que acolher. Quando eu falo da gente evitar o reclamar, assim, nós, o conhecimento que a gente já tem, é pouco, mas já é alguma coisa.
Mas o outro lado é importante para que nós hajamos. Ouvir o próximo sempre. E sem julgar, que acho que a coisa mais difícil que tem é essa. Sem julgar o que o cara está E nem falando. pensar, hein? Nem Exatamente. pensar, né? Agora, você É falou uma muito coisa importante. difícil. Né? O que é importante na sua fala? Não entrar no ciclo. Quando você Exatamente. notar que você está entrando no ciclo de reclamação, para você não entrar em associação. E depois que você entra, meu amigo, para sair, igual quando você cai num buraco, para tirar de lá vai precisar de muita corda. E são situações que todos nós já passamos. Né? Ilumina o caminho para você não cair no buraco. Exatamente. Vai distrair a cabeça, fazer qualquer coisa lá e muda o foco, como se fala. Né? Muda o foco. E a Né? gente, a gente tem que criar uma percepção da gente. Sim. A meditação, por exemplo, ajuda muito a você se perceber. Por exemplo, você fazer 3 respirações profundas, quando você começa a entrar nesse processo, já costuma te tirar do quadro. Uma, duas. Aí, antes de você reagir, tem pressa, você não precisa dar resposta na hora, né? Sim. Quando você é provocado. É muito interessante isso. E alguns lugares que eu andei ouvindo, que evitemos provocações nessa época que estamos vivendo. E busquemos a paz independente, mesmo que essa paz a gente engula, que nem você falou, respire 3 vezes, mas não aceite as provocações, porque Todo mundo tem o direito de ter opinião. você vai Todo entrar mundo tem o naquele direito. processo, né? É o que ele fala aqui, ó. Ouçemo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Quando ele fala isso, são coisas que se coloca sempre, né? E que temos condições de evitar, temos. Mas também, assim como o livre-arbítrio, a gente tem que treinar dessa forma. Às vezes você tem o hábito ruim de fazer alguma coisa. E se você conseguir modificar esse hábito, você vai conseguir também deixar de fazer aquilo. Mas é tudo um processo. Né? A gente fala assim, parece que é uma coisa fácil, né? Não é isso não. É um processo que às vezes leva muito tempo para a gente conseguir sair. Então, se a gente ainda não tiver, ou vamos evitar de entrar, acho que a melhor coisa é essa, porque você não tem que brigar para sair depois, né? Se você não Porque entrar, depois que você entrou, depois que você falou, você agrediu uma pessoa, aí acabou. Né? você perdeu o controle de como a pessoa vai reagir. Sim, Você não tem sim, controle sobre isso. exatamente. Você não pode controlar o outro, controle você. É a coisa mais voltada. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade, e derramará fel e pranto. Né? Tem jeito, né? A mesma coisa. Né? Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento, que a gente falou, sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Gente, nós somos um acúmulo de muitas coisas, né? Muitas encarnações, muitas identidades em uma individualidade só, muitas experiências, situações, problemas e soluções, enfim. De repente, a gente já passou por coisas semelhantes em outras paragens aí que nós trazemos isso conosco. Então, pode buscar na gente mesmo solução para alguns dos nossos problemas. Não todos, claro. Por quê? Cada vez que a gente consegue vencer a nós mesmos em situações de dificuldade, mais a gente vai estar preparado para essa imortalidade que ele está falando aí. Né? E é aquilo que eu agora há pouco, que a gente já aprendeu, não precisa passar de novo. Você já passou por aí. A não ser que você ainda tenha algumas horas que eles falam assim, vamos ver se ele aprendeu mesmo, né? Aí você tem... Isso é prova, né? Então, tem aquela coisa, será que aprendeu mesmo? Então vamos ver, né? Mas, Você quer ver, nós no Brasil, a gente tem um contato muito grande com os pretos velhos, né? sim, E, e eles já viveram vidas onde eles tiveram posições de destaque, de poder, etc, etc. Mas eles gostam de estar na forma do preto velho, que foi ali que eles se libertaram deles mesmos. Porque a gente, né, depois que a gente vai
estudando a doutrina, a gente vê que a gente é um somatório de muitos erros. Sim. E, de vez em quando, um danadinho aparece que não é muito bonzinho, né? Tá lá no Não é? fundo, assim, a coisa. É. É isso. O Emmanuel comenta muito sobre isso, né? Ele fala assim, muito cuidado, né? Quando você ainda está na superfície de um lago, muito cuidado você ir aprofundando, mexer com as lamas da profundidade. Então, a gente precisa ter um amadurecimento espiritual muito grande para lidar com algumas coisas muito profundas que nós precisamos resolver ainda, como é que nós não temos estrutura ainda emocional para passar por essa prova. Por isso que é muito importante, antes de reencarnar, essa escolha, né? E a gente vê pelos livros do André Luiz que tem uma turminha que quer fazer e depois não consegue, fica enrolado. Né? O mentor, você tem certeza? Não, eu quero, tem certeza mesmo que quer passar? Se o cara falar que sim, Vai mexer com isso, meu amigo. não, não. Isso que você falou, acrescentando até, por isso que a gente vê nos próprios livros do André Luiz também, que não se tem acesso a várias encarnações, quando você volta ao plano espiritual. Você acessa uma, duas, às vezes três, porque tem coisa que a lama que você falou que ficou lá atrás, que a gente não tem questão de resolver ainda. Isso só vai acontecer quando tivermos condições morais de chegar e falar, agora eu vou resolver aquilo que eu fiz, sei lá, há 1000 anos atrás, que eu nem sabia que tinha feito, algo assim. Por isso que é importante a gente ter sempre essa noção. Como espíritos imortais, temos realmente muitas, nosso cabedal é imenso, tem muita coisa. Mas aí dentro não estamos preparados para resolver tudo, não. Isso é a grande verdade. Não te perturbes, pois diante da luta e observa. Esse não te perturbes que é um dos mais complicados, né? Para a gente conseguir não se perturbar efetivamente. Não é fácil, não. É. Pois é, o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. Compreensão aí, né? Entender isso. E o que te Opa! E o que se afigura, o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Pois é. É bem isso mesmo. Né? Porque se a gente não tomar consciência, enquanto nós estamos aqui, que nós somos espíritos eternos, temporariamente vestindo um corpo animal, regido por instintos. Porque nosso corpo ele é regido por instintos. São os instintos básicos, né? Medo, raiva, né? Amor, ódio. Sim, Nós temos são bem básicos mesmo, bem bem terra basicão mesmo. mesmo. E a gente está buscando a sublimação. Então, é um trabalho, né? O espírito tem que ser mais forte que... Como o Emmanuel coloca aí, né? Acho que isso aí, a palavra disso é compreensão do que está acontecendo. Se a gente entender que aquilo lá aparentemente foi algo para prejudicar, no final das contas é exatamente o contrário. Se a gente pegar alguma coisa que efetivamente nos prejudique e a gente consiga enfrentar isso e sair vitorioso. É o que ele está falando aí. No momento que a situação chegou, obviamente você vai se perturbar, claro, porque vai aparecer alguma coisa que você tem que enfrentar. Aí você falou de instinto, aí veio o instinto mesmo, veio o medo, veio um monte de coisa junto, a raiva que está acontecendo comigo e tal. Se eu conseguir passar por isso, eu vou ter aprendido. Né? Infelizmente, ou felizmente, como eu falei, a gente só aprende quando o sofrimento está próximo. Né? Seria tão mais fácil aprender de outra forma, mas não conseguimos necessariamente. Por exemplo, por que nós temos esse instinto, essa vontade de ter poder, de controlar as coisas? Isso nasce do macho alfa. Exatamente. Muito comum, quando inicia o processo de socialização dos animais, por exemplo, a alcateia, qual que é a característica de quem comanda? Né? Os leões também têm essa característica também, né? De dominância. Né? Isso é instintivo e é animal, coisa que nós precisamos vencer.
Exatamente. E a gente vê isso acontecendo no dia a dia hoje, em várias situações, não só... Esse instinto é terrível, né? Ele é terrível. E Então, a gente... Desculpa, Antônio, cortei. por exemplo, o esquilo tem um instinto de guardar as coisas para sobreviver. Nós trazemos esse instinto também quando nós queremos acumular tudo para ter segurança. Então, é muito interessante quando você começa a fazer o paralelo dos comportamentos humanos com os instintos que a gente observa na natureza, a gente começa a ver um paralelo muito interessante. E nós viemos aqui exatamente para nos libertar desses instintos da matéria, para poder ganhar sublimação e sair a caminho da angelitude. E esse é a próxima etapa, né? Que está bem distante, mas é a próxima. Sim, sim, sim. E através desse aprendizado, não só nosso, né? Levar aqueles próximos a nós, através do exemplo, se a gente puder dar, também entenderem que é possível seguir esse caminho. E não pode esquecer isso, a gente acaba sendo, de uma forma ou de outra, até exemplos, né? Então, sejamos sempre os melhores exemplos também nas atitudes que tomamos. Não estamos sozinhos aqui. Quer ver um negócio interessante? O instinto da sobrevivência. Antigamente, a gente tinha que todo dia sair para caçar ou colher, não tinha geladeira, não tinha nada disso. Nós estamos desenvolvendo o processo de conservação, etc., até o surgimento da geladeira. Por que a obesidade tomou essa dimensão que tomou nos tempos atuais? Porque nós não estávamos acostumados com a abundância. Nós estávamos acostumados com a carência. Então, nós não temos um século de abundância. Acho que nem chega a isso. Não chega a isso. Não chega a isso, não. E isso é um desequilíbrio se a gente não tiver consciência disso. Sim. Faz todo sentido mesmo. Faz todo sentido. Um instinto poderoso, né? É o espírito ainda agindo conforme os seus instintos, e não conforme a racionalidade. Que seria você se manter dentro do mais saudável possível. Um dos textos mais lindos que tem no Evangelho, na minha visão, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a lei do amor. Ali ele comenta todo o processo evolutivo nosso nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se você está se lembrando. Foi muito lindo. Né? Porque no início nós éramos... sim, instintos. Sim. Chegar no amor, né? O sentimento, o instinto transformado em sensação, depois a sensação em sentimento, e aonde quase chegamos. Estamos a caminho para chegar no sentimento mesmo. Mas, gente, quando a gente fica falando essas coisas, eu que não ouvi a voz de vocês, não pense que a gente está falando isso e não passe pelas mesmas coisas. A gente fala porque o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Né? Se a gente está falando, né? É importante que, quando a gente expõe todos nós aqui, expondo pensamentos, situações, por isso que é importante participar, do meu ponto de vista. Essa troca, ela é muito importante porque cada um de nós vai trazer uma contribuição que o outro pode aproveitar, e no final das contas, a ideia é que todos sigamos no mesmo caminho, na mesma direção. É uma das coisas mais importantes que eu vejo que a doutrina traz, essa possibilidade de pessoas seguirem na mesma direção, tendo uma figura que é o que a gente almeja, que é Jesus. Vamos demorar muitos bilhões de anos para chegar, mas não tem problema. A gente está na caminhada. E a doutrina mostra que, além disso ser possível, é possível que um grupo siga. Né? Então é muito legal quando a participação, a gente troca ideias, enfim. Porque cada um de nós tem uma vivência fantástica. Quantas encarnações cada um de nós teve aqui? Somos espíritos provavelmente bem velhinhos, né? Que estão ainda na batalha. Então, essa oportunidade que a gente tem não pode ser desperdiçada, não, né? É importante. Pelo menos eu vejo assim a coisa. A gente combinou, né, Renato? Fazer um ping-pong, né? Porque não ainda assim. E você fica à vontade para entrar no ping-pong, viu, gente? Pensando em jogar em dupla. Eu era campeão de dupla. Não pode ter mais dois, aí já dá para fazer um jogo de dupla. É muito rico isso aí. Não te perturbes. Tá tudo certo. Pois é.
Vamos indo, né? Muito bem. Gente, alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer discordar? Porque se ninguém falar, nós vamos achar que nós estamos certos, certo, Antônio? Se ninguém Não está está recusando, desconfiado, né? ninguém falou nada, nós Aí estamos... cada um cai em Não, brincadeiras à concordar. parte. Mas se alguém quiser, por favor, a gente ficaria feliz. Hein? Você vê, nós precisamos ficar consolados igual o rapaz ali. Ó. Beleza. É isso mesmo. Vai saber o que está passando na cabeça dele. Aí ele dá um sorrisinho depois, ó, você viu? Ele falou, obrigado. É, olha lá, quando ela... Acabou o atendimento fraterno, né? Mas ele ainda voltou. Muito bem. Bom, tem um tempinho ainda, vamos começar esses conflitos, então? Quem sabe dá para ler inteiro? Pode ser? Então, a gente conversa aí, dá uma leitura, né? Daqui a pouco nós estamos no céu e inferno. Então, É, muito interessante. Então vamos lá, gente. Vou começar o conflito aqui. Acho então que esta lei em mim. Acho então esta lei em mim, desculpa. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Também em Romanos 7:21. Vamos ver a explicação que ele vai dar aí para a gente conseguir entender. Né? Conflito é um negócio Sim. sério. Esse mal que está comigo não é externo, não, pelo jeito. É interno, né? Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Isso. Sim, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. É o que a gente estava falando antes. Né? Colocou um gif interessante. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. É bem o que acontece. Né? Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Muito fácil botar a culpa no obsessor, sempre. Esse é o filho pródigo, né? É. Mas é fácil pôr a culpa no obsessor, né, cara? Então, tem não sei se ainda tem, tinha um canal no YouTube que eles tinham algumas coisas engraçadas falando do espiritismo, e tem uma que o obsessor tá no quarto do cara, assim, e o cara só reclama, só fala, e o obsessor fala para ele assim, que ele dorme, né? Fala, meu amigo, deixa eu fazer meu trabalho, porque você não deixa, você mesmo se prejudica. Pô, você tá me atrapalhando. Alguma coisa da luz, né? Os Alguma coisa amigos da da luz. luz, né? Alguma Os coisa assim, amigos. o obsessor tá injuriado, que o cara não deixa ele trabalhar. Quantas vezes a gente faz isso, né? Acaba O sendo o obsessor nem próprio... precisa fazer nada, ele vai colocar o que fazer aqui, né? Bom, enfim. Mas isso é muito Mas, interessante, né? Quantas vezes a gente não quer fazer, acaba tendo aquela pisada no tomate, né? Puxa vida.
Se a gente já estiver reconhecendo que pisou no tomate, é um começo, né? O duro é quando a gente pisa e continua pisando. Acho que aí é o pior. É aquilo que você falou de estar no ciclo, que você se referiu a quando a gente está reclamando, aqueles processos. Também é muito ruim quando você age de uma forma incoerente com aquilo que você prega. Tem que ver isso. No nosso caso, tem que ver isso também, tá? Não adianta nada você falar bem aqui, sair e chutar o cachorro na rua. Não faz sentido isso, né? Ou você age conforme você prega, ou então fica quieto. Ou, sabe, tipo... Você sabe que é a vantagem da gente que fala muito, né? Prega o evangelho e tal, a gente assume um compromisso com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, você acaba sendo um juiz de você mesmo. E a turma cobra, viu? Não sei se você já foi Então, cobrado em reunião mediúnica. e o espírito é muito visado nesse sentido, né? Porque, o espírito ele fala, será que o cara faz isso? Então, acabamos sendo E eles vêm a própria acompanhar. doutrina, né? Você acaba Eles, sendo o espelho da doutrina, né? não, eles acompanham a gente. Você não falou? Sim, sim. Depois da Vamos reunião ver se mediúnica. vamos ver se tá fazendo. Ah, tá vendo? Então. O que você falou é uma E ele não verdade. quer te detalhe, não, né? E isso daí realmente inclusive, é uma forma de bloquear até a gente, né? Mas, enfim. Então, os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Essa natureza não é a natureza, não é a gente mesmo. A nossa essência, vou colocar assim, né? A nossa própria essência. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Naquela época era mais difícil, né? Hoje os testemunhos existem, mas eles estão diretamente ligados ao nosso dia a dia. É E quando fica você... gravado, né, Renato? Exatamente, a coisa está lá, assim, né? Por isso que é importante lembrar da nossa imortalidade, quantas coisas aprendemos. Você colocou um negócio bem chocante, é isso mesmo, né? Não, e, E ela dá um sorriso aí. e aí pode ser encarado como que ela está sendo sarcástica, né? Então, ela só dá um sorriso, assim, mais nada. Você sabe que isso acontece muito, né, no dia a dia de uma fábrica, né? Muito, E muitas vezes a pessoa não compreende a dificuldade que é estar ali, né? Uma linha de montagem, tudo. Não Daí é você estava fácil. falando, daí você estava falando de poder, né? Né? O poder moral é completamente diferente desse, e é o verdadeiro, que você conquista as pessoas e elas acabam aderindo àquilo que você precisa sem nenhum esforço. Você dá condições delas serem elas mesmas. É uma situação dessa, nossa, mesmo num GIF, assim, que a gente sabe, é chocante, né? Tem um negócio desse na Ah, e realidade. a pessoa dá um sorriso, mas o que ela está passando por dentro dela? O que ela pode Então, fazer depois? então, isso daí infelizmente, é uma realidade, né? Acontece muito. Mas eu vou ler só mais essa, que já é 55, Antônio. Mas, enfim, no instante justo, É bem, Oi? Não entendi, desculpa. é bem curtinha, essa mensagem é bem curtinha. No instante justo, quando lhe cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Esse é o que ele está falando do tomate, né? Pisou no tomate. Nossa, pisei no tomate. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou consertar isso? Se a pessoa estiver perto, eu vou. Se não tiver, bom, enfim. Mas eu percebi que eu errei. Errei em algo que está na minha consciência. Uma coisa que está lá já, é um sentimento, uma emoção, alguma coisa assim. Se eu continuar pisando, sem que isso me afete, eu estou muito longe de conquistar qualquer coisa de melhor para mim. Isso não é crítica nem nada. Cada um de nós está num determinado ponto ainda. E isso, né, nos leva a aprender cada vez mais. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração de Jesus, né, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria... vou escolher agora, mas enfim. Diante da própria consciência, indicando-os a continuidade de antigas fraquezas.
A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Ele estava falando, nossa, fiz coisa errada, como que eu resolvo? Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. O contrário é verdadeiro também, tá? Aquela história de que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Você pode tomar uma atitude, não tiver ninguém te provocando no plano espiritual, e a partir dessa atitude você passa a ser acompanhado também. Não pode esquecer isso. Que a sintonia, ela existe mesmo. Microfone. Tudo bem. Acho que é isso, né, gente? Isso. A gente deixa o finalzinho para a semana que vem. Aí Tranquilo. falaremos. Fica gravado, fica marcado. Então tá bom. Gente, fecha a semana que vem, né? se Deus quiser, vai terminar. Muito interessante esse texto, né? Porque a gente, às vezes, tem reações, por exemplo, olha, como Jesus agiria diante de uma falha numa área operacional? Né? Uma pessoa que é chefe precisa vir com o dedo em riste, precisa gritar, precisa se alterar. A pessoa não consegue, quando você é agredido, você não consegue nem entender o que está acontecendo. Né? Muito interessante. Eu coloquei isso aí aquela frase do Evangelho lá, que eu sou respeitado, mas também é odiado, que eles falam no cara que é o déspota. É a relação do superior, né? Gente, obrigado, até a semana, se Deus quiser, se não se vê... Quer fazer a oração de fechamento? Posso fazer, sim. Aí você abre para mim o estudo do céu e do inferno. Tá bom. Vai pegar sua nave agora e vai... Tô com ela aqui, ó. Camiseta também. Vamos lá, então, gente. Primeiramente, agradecer a oportunidade que tivemos desse contato fraterno, dessa troca de conhecimentos, de opinião, sempre ladeados pelas palavras de Emmanuel, sempre tão claras e precisas, nos transmitindo modos de agirmos para o nosso próprio crescimento espiritual. E da mesma forma, Jesus, pedimos que a próxima hora, onde será levado o estudo do céu e inferno, possa ser também abençoada e que os benefícios que todos que permanecerem colherem sejam utilizados no dia a dia de cada um. Mestre amigo, agradecendo muito pela oportunidade mais uma vez, pedimos que os nossos lares sejam sempre abençoados. Graças a Deus. Falou, gente. Bom estudo para vocês. Pega a nave aí. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Muito bem, pessoal. Vou parar a gravação aqui e reiniciar novamente. Vamos ver.